Então, nos anos 50, a zona da Ásia vivia as suas atividades tradicionais. Nos anos 90, tornou-se um polo de intenso desenvolvimento económico. Esta região desenvolveu-se segundo três fases. Primeiro emergiu o Japão, depois Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. De seguida a Tailândia, Malásia e Indonésia, logo seguidas pela imensa China. Falando primeiro dos quatro dragões, que são Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, sabemos que o sucesso do Japão serviu de incentivo para estes países. Estes tinham poucas coisas onde se apoiar, carenciam de uma terra arável, de recursos minerais e energéticos e de capitais, tendo ainda os problemas de superpopulação. Em contrapartida, havia vontade pública, determinação, capacidade de trabalho. Para um aumento do crescimento económico, os governos procuraram atrair capitais estrangeiros, adotaram políticas protecionistas, concederam grandes incentivos à exportação e investiram fortemente no ensino. A indústria asiática explorou uma mão de obra abundante e disciplinada. Esta mão de obra esforçada e barata permitiu produzir têxteis e produtos de consumo que inundaram os mercados do Ocidente e com preços muito baixos. Com estes preços desenvolveram-se o setor automóvel, a construção naval e as novas tecnologias. Em 1976, o Japão e os seus parceiros asiáticos produziam 60% das exportações mundiais de bens manufaturados, como podemos observar no documento 31 da página 39 do nosso manual escolar, no documento 31A, no caso, que diz um crescimento rápido. Temos o 31A todo, o 1 e o 2. Os novos países industrializados da Ásia confrontavam-se com dois problemas graves: a excessiva dependência face às economias estrangeiras, quer em termos financeiros, quer na esfera comercial, tendo 2/3 das exportações dirigiam-se aos países do Ocidente. E a outra dificuldade era a intensa rivalidade que os separava, visto que concorriam com os mesmos produtos às mesmas zonas. Nos anos 70, a economia ocidental acabou por abanar, e os países asiáticos foram obrigados a procurar novos mercados fornecedores mais próximos de si, virando-se assim para a ASEAN, que é a organização económica que aglutinava alguns países do Sudeste Asiático, que em 1967 agrupava a Tailândia, a Malásia, a Indonésia e as Filipinas, cujas economias se encaixavam perfeitamente na do Japão, e nas outras quatro potências também. Eram ricos nas matérias-primas, nos recursos energéticos e nos bens alimentares de que os cinco necessitavam. As duas partes deram início a uma cooperação regional estreita, em que o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan iniciaram a exportação de bens manufaturados e tecnologias para os países do Sudeste, e investiram fortemente na exploração das suas reservas petrolíferas, obtendo em troca produtos primários que estes pretendiam. Isto permitiu a emergência de uma segunda geração de países industrializados na Ásia, a Tailândia, Malásia e Indonésia, apoiados numa mão de obra ainda mais barata do que a que já existia. Os Estados do Polo do Pacífico mostraram ser um polo económico com elevado volume de trocas interregionais. O crescimento asiático alterou a balança económica mundial, que até ali se concentrava nos Estados Unidos, Europa e Japão. Porém, a Ásia torna-se a região mais poluída do mundo
e a sua mão de obra permaneceu pobre e explorada, faltando ainda as liberdades cívicas que a maior parte dos regimes ainda não instituiu. Em 1949, a Holanda concedeu a independência à Indonésia, a parte leste da ilha de Timor. Não se integrou no novo país, sendo desde o século XVI administrada pelos portugueses. Em 1964, a Revolução dos Cravos agitou também Timor-Leste, que se preparou para a sua descolonização. Nesta ilha nascem então três partidos. A UDT, União Democrática Timorense, que defendia a união com Portugal num quadro autónomo. A APODETI, Associação Popular Democrática Timorense, favorável à integração do território na Indonésia. E a Fretilin, a Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, que era uma faceta mais independentista, como o nome do partido já diz. Em 1975, houve o confronto entre três partidos. Portugal acaba por se retirar do Timor sem reconhecer a legitimidade de um novo governo. A 7 de dezembro do mesmo ano, o líder indonésio Suharto ordena a invasão do território em reação à tomada do poder pela Fretilin. Esqueci-me de falar. Não, eu falei. Face a isto, Portugal corta de imediato as relações diplomáticas com Timor, com Jacarta, e apela às Nações Unidas que condenam a ocupação e continuam a considerar Timor-Leste um território não autónomo, como podemos observar no documento 36 da página 43 do nosso manual escolar. Embora consumada, a anexação do Timor permaneceu legítima à luz do direito internacional e do entendimento da maioria dos seus habitantes. Os guerrilheiros de Fretilin encabeçaram a resistência contra o invasor, que é obrigado a aumentar o contingente militar. A 12 de abril, as tropas ocupantes abrem fogo sobre uma multidão desarmada. Este massacre faz 271 mortos e várias centenas de feridos. Com a ajuda dos média, Timor mobiliza a opinião pública mundial e em 1996 a causa ganha ainda mais força com a atribuição do Prémio Nobel da Paz ao bispo de Dili, Dom Ximenes Belo, e ao representante da resistência timorense no exterior, Ramos Horta. Pressionada pelo mundo e pelos seus parceiros da ASEAN, a Indonésia aceita que o povo timorense decida o seu destino através de um referendo que fica marcado para 30 de agosto de 1999. O referendo deu uma inequívoca vitória à independência desencadeada. A independência que desencadeia uma escala de terror por parte das milícias pró-indonésias. O povo timorense encontra a destruição, torturas, assassinatos e deportações efetuadas pelas milícias com cúmplice Indonésia. Percorre o mundo uma onda de indignação e solidariedade que levou a um envio de força de paz multinacional patrocinada pelas Nações Unidas. Sob esta força, o território reergueu-se para a independência. A 20 de maio de 2002, numa cerimónia solene que contou com a presença de Portugal, Indonésia, Estados Unidos e a ONU, nasce oficialmente a República Democrática de Timor-Leste. Pouco depois, torna-se membro das Nações Unidas. Esta independência não trouxe a paz e a prosperidade que estes tanto desejavam. Em 2006, houve uma grave crise político-militar que colocou Timor novamente no centro das atenções do mundo. A ONU destaca uma nova missão de paz no território, cujo mandato inicial é de 6 meses e prolonga-se até ao fim de 2012. Sendo só aí que Timor é capaz de prosseguir de forma autónoma rumo à estabilidade do progresso.